Ilumine seu caminho com a Bíblia Sagrada Compacta. Desfrute do conforto da leitura com letra grande, enquanto mantém a praticidade para uso diário e transporte fácil. Traduzida na linguagem de hoje, é a sua fonte de inspiração a qualquer hora, em qualquer lugar. Não deixe esta oportunidade passar. Adquira sua Bíblia Sagrada com letra grande agora e deixe a luz da fé guiar seus passos. Clique no link que está na descrição deste vídeo. Jesus já tirou o pecado do mundo? Nosso versículo inicial se encontra em João, capítulo 1, versículo 29. Nova versão internacional. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glórias a Deus. Igreja gloriosa do Pai, povo santo, eleitos do Senhor, mais do que vencedores em Cristo, selados com o Santíssimo Espírito prometido por Deus. Igreja sem ruga e sem mácula, perfeitos em Cristo. Meus amados irmãos, hoje eu quero trazer à tona, mais uma vez, o raciocínio em relação ao pecado e explicar com mais detalhes esse conceito de tirar o pecado. Não é? O que João quis dizer com isso aqui? Jesus ali manifestado como homem, sabemos que era o próprio Deus, né? Manifestado ali humanamente como filho, ele era o Cordeiro de Deus, porque ele veio para derramar o seu sangue, e oferecer o seu sangue como um sacrifício verdadeiro, né? Não os sacrifícios oferecidos segundo a lei, que eram sacrifícios não agradáveis a Deus, a palavra revela isso, né? E eram sacrifícios somente simbólicos. Eles não tiravam o pecado de fato. Tá? Então Jesus se manifestou como homem, né, o próprio Deus, para que ele pudesse derramar o seu sangue como o Cordeiro verdadeiro. Com isso, ele tirou o pecado do mundo. E o que significa isso? Né? Porque, veja, se você parar para pensar o raciocínio religioso em relação ao pecado, você observa que para o sistema religioso, seja ele qual for, o pecado não foi tirado ainda. Para pensar nisso. Né? Porque, veja, o que eles dizem no meio das suas reuniões? Que aquelas pessoas que estão ali reunidas são pecadoras. É ou não é verdade? Inclusive, eles têm aquela coisa de convidar as pessoas para aceitarem Jesus, que, como eu sempre digo, é um conceito totalmente bizarro, um conceito totalmente alheio à verdade do Evangelho. Não tem isso na palavra, tá? Não existe o conceito de aceitar Jesus. Mas eles criaram esse conceito. Veja só, gente. O sistema religioso ele é tão antibíblico que eles vivem fundamentados em muitas coisas que não têm qualquer base bíblica. Isso é gravíssimo, né? E as pessoas vivem ali sem base bíblica, ou seja, são raciocínios criados, né, inventados, que vão sendo passados de geração em geração e acabam se transformando em verdades, entre aspas, né? Porque é aquele conceito, né? Uma mentira dita muitas e muitas e muitas vezes, ela acaba se tornando verdade entre aspas, né? Que a mentira nunca vai ser verdade. Mas ela acaba sendo reconhecida como verdade quando ela é dita muitas e muitas vezes. Então esses raciocínios religiosos vão sendo passados então de geração em geração, sem qualquer fundamento bíblico, e viram verdades na mente do povo de Deus. Então vocês veem que as pessoas até hoje têm essa coisa de aceitar Jesus. Ah, você tem que aceitar Jesus, pecador. E sabe o que é mais terrível nisso tudo? É que as pessoas têm esse raciocínio que elas são, olha só, ao mesmo tempo, novas criaturas e pecadoras. Gente, isso não tem nenhuma lógica. Você não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. Ou você é nova criatura, e hoje eu vou dar mais uma palhinha, né, explicar mais um pouquinho o que é isso. Claro que já explicamos outras vezes, até de maneira mais profunda, mas eu vou trazer à tona um pouco desse raciocínio para quem ainda não entende entender, talvez não com tanta profundidade, mas vai compreender, tá? Para você entender que não é possível você ser as duas coisas. E no meio da religião o raciocínio é esse. Né? O pastor, o líder, o padre, quem quer que seja, diz lá: quem aqui é nova criatura? Aí todo mundo levanta a mão, né?
Eles cantam até músicas, eu sou nova criatura, e dança para cá e dança para lá. E ao mesmo tempo, o líder religioso diz, quem aqui é pecador? Todo mundo levanta a mão. Claro que eu sou pecador. Eles têm até essa atitude como algo humilde, né? Não, eu me reconheço como pecador, isso é humildade. Eu tenho que me reconhecer assim. Não, gente, isso é antibíblico. Isso é uma aberração. Os eleitos de Deus não são pecadores. Por quê? Porque Jesus tirou o pecado do mundo. Ilumine seu caminho com a Bíblia Sagrada Compacta. Desfrute do conforto da leitura com letra grande, enquanto mantém a praticidade para uso diário e transporte fácil. Traduzida na linguagem de hoje, é a sua fonte de inspiração a qualquer hora, em qualquer lugar. Não deixe esta oportunidade passar. Adquira sua Bíblia Sagrada com letra grande agora e deixe a luz da fé guiar seus passos. Clique no link que está na descrição deste vídeo. Mas para a religião ele não tirou. Então, o que a religião pensa? Que Jesus, na verdade, ele não tirou o pecado. Ele possibilitou com que o pecado fosse retirado através de nós. Ô irmão Cristiano, mas eu fui do sistema religioso, eu nunca ouvi alguém falar isso. É porque eles não falam isso abertamente. Esse raciocínio é velado. Porque, veja só, para você ter o seu pecado tirado, segundo o sistema, você tem que primeiro aceitar Jesus, que como eu falei, não faz sentido, não tem isso na Bíblia. Aí depois de aceitar Jesus, você tem que participar das classes deles, né, as classes dos iniciantes, dos catecúmenos, né, e fazer ali o curso de batismo. Aí depois você tem que deitar num tanque de água ou num rio para você limpar os pecados. É ou não é verdade? Hoje em dia, até por causa do espalhamento da doutrina da graça, que é maravilhoso isso, né? Maravilhoso que a graça seja muito mais conhecida e quanto mais melhor. E em função, então, disso, o fato de a graça estar sendo mais e mais conhecida, né? Hoje em dia eles estão já dizendo que não, alguns, tá? Alguns segmentos do sistema dizem assim, não, veja, de fato, as águas não são para limpar os pecados. Né? O batismo ele é só algo simbólico, que a pessoa morreu para o mundo e renasceu para Deus. Então é uma atitude que demonstra que ela hoje é de Deus. Né? Então ela faz a cerimônia para que a sociedade veja que ela é de Deus, mas de fato as águas não limpam pecados. Já há segmentos falando isso aí. Entende? Por quê? Porque a doutrina da graça está avançando e revelando, abrindo os olhos das pessoas para elas entenderem que a água não tira pecado nenhum. Mas irmão Cristiano, João Batista batizava, os discípulos de Jesus também. Sim, eles batizavam, começaram antes da cruz, que era um momento propício para aquilo. Ainda assim era um batismo simbólico, era uma limpeza simbólica, porque a verdadeira limpeza, o verdadeiro batismo foi feito na cruz. Foi a morte de Jesus que foi o verdadeiro batismo. Está entendendo? Ali que foi a aniquilação do pecado. A gente já vai caminhar aqui nesse conhecimento. Você vai ver isso que eu estou falando biblicamente. Então, batizar em águas não tira pecado de ninguém. É só uma cerimônia. Mas irmão Cristiano, depois da cruz eles continuaram batizando. Sim, era o ritmo que os discípulos tinham. Eles começaram antes da cruz e seguiram. O batismo nas águas acabou se tornando um ritual de iniciação, né, um costume. E esse costume se manteve, inclusive, até a época do apóstolo Paulo. Tanto que Paulo chega a dizer que batizou alguns. Né, porque Paulo, quando se converteu, ele andou com os da circuncisão, recebeu ali algumas diretrizes, e ele fez muitas coisas que os discípulos de Jesus faziam, como batizar em águas. E ele fala, eu batizei fulano, batizei cicrano, e ele fala, eu não lembro se batizei algum outro, porque na verdade Jesus não me enviou para batizar. Olha só que coisa tremenda. O que Paulo quis dizer com isso? Que o batismo, na verdade, já aconteceu. Eu não tenho que fazer uma cerimônia para limpar o pecado de ninguém. Jesus já fez isso. O Paulo tinha esse entendimento. E essa revelação, então, veio através da revelação da graça, do evangelho do novo pacto. O apóstolo Paulo recebeu esse evangelho da boca do próprio Jesus. Né? Paulo diz que foi ao terceiro céu, levado ao terceiro céu, para receber palavras inefáveis. Então ele recebeu grandes revelações. E uma dessas revelações foi do verdadeiro batismo, que foi no Calvário.
Veja, vou deixar na descrição do vídeo um estudo, aliás, um estudo não. Eu vou deixar uma playlist no YouTube, um link de uma playlist de diversos estudos a respeito do batismo, para você entender o que foi o batismo nas águas e o que foi o verdadeiro batismo que Jesus proporcionou para os seus filhos, tá? Não vou me adentrar muito nisso, porque o tema nem é esse hoje, propriamente, tá? Ilumine seu caminho com a Bíblia Sagrada Compacta. Desfrute do conforto da leitura com letra grande, enquanto mantém a praticidade para uso diário e transporte fácil. Traduzida na linguagem de hoje, é a sua fonte de inspiração a qualquer hora, em qualquer lugar. Não deixe esta oportunidade passar. Adquira sua Bíblia Sagrada com letra grande agora e deixe a luz da fé guiar seus passos. Clique no link que está na descrição deste vídeo. Então veja, as pessoas hoje então pensam que os pecados são tirados por isso, né? Então, na verdade, seria uma atitude delas. Ou seja, Jesus ele não tirou o pecado, ele propiciou com que o pecado fosse retirado através das nossas escolhas, né? Porque eu escolhi aceitar Jesus, eu escolhi entrar para a igreja, eu escolhi participar da classe dos catecúmenos, eu escolhi me batizar, eu escolhi estar ali todos os domingos tomando Santa Ceia. Então é uma atitude minha. Foi o meu livre-arbítrio. Percebe? Conceitos que não fazem sentido. Não tem livre-arbítrio. Onde tem isso na Bíblia? Para a salvação? Entende? Livre-arbítrio para você escolher ser de Deus ou não. Esse arbítrio livre não existe. Entende? Mais um link. Vou deixar na descrição do vídeo o link da nossa playlist de predestinação. Hoje vamos tocar nesse assunto de eleição, de predestinação, mas também vou tocar superficialmente. Se você quiser se aprofundar, vá nesse link e assista aos estudos, tá? Tanto sobre batismo quanto sobre eleição e predestinação. É fundamental você entender a eleição e a predestinação, por exemplo, para você entender o tema de hoje, tá? Então veja, Jesus tirou o pecado ou não tirou? Então, como eu disse, no sistema eles dizem que a pessoa é pecadora. E vão além na bizarrice, dizendo que as pessoas são novas criaturas e pecadoras ao mesmo tempo. Não faz sentido. Não faz sentido, tá? Eles não entendem, então, que Jesus de fato tirou o pecado. Só que eu digo para vocês, amados, ele tirou e tirou o pecado do mundo. Agora é bom a gente entender uma coisa que é muito importante. Que mundo? Aí é que tá. De que mundo Jesus tirou o pecado? Por isso eu disse que é algo importantíssimo, né? Você entender a eleição e a predestinação, né? Para você entender de que mundo o pecado foi tirado. Entende? Veja, a palavra mundo aqui também vem do grego cosmos, tá? A palavra cosmos, assim, para resumir o sentido dela, ela significa a totalidade de alguma coisa. Então, dependendo do contexto, você entende de que totalidade a palavra cosmos se refere. Geralmente, a sua acepção mais forte, mais usada, é em relação, por exemplo, ao arranjo celeste. Quando você olha para o céu e vê a organização das estrelas, dos astros, isso é cosmos, num primeiro momento. Só que a palavra cosmos também pode se referir ao universo como um todo. A palavra cosmos na Bíblia aparece se referindo ao círculo da Terra, ou seja, ao território habitado da Terra. Cosmos pode se referir aos habitantes do mundo como um todo. Ela aparece na Bíblia também para se referir à multidão de ímpios, de pessoas que não são de Deus, que não têm o Espírito Santo, pessoas alienadas de Deus. Olha o sentido de cosmos, tá? Então ela é a totalidade. Por exemplo, cosmos também pode se referir à totalidade das coisas que existem no mundo, as coisas materiais. Então cosmos é a totalidade de alguma coisa. Então, no caso, quando o texto bíblico se refere ao cosmos, nesse caso aqui, está se referindo à totalidade dos eleitos de Deus. Você já vai entender isso aqui melhor, se caso você não entenda ainda, tá? Porque, veja, da mesma forma que ela pode se referir à totalidade ímpia, claro que ela também pode e sim se refere à totalidade dos eleitos. Então, quando diz que o Senhor tirou o pecado do mundo,
Veja, não é esse raciocínio religioso que ele propiciou com que as pessoas se libertassem do pecado e qualquer pessoa, né? O raciocínio religioso é esse. Olha, Jesus morreu na cruz para que qualquer pessoa que quiser, ela vai usar o livre-arbítrio dela, ela vai aceitar Jesus, então ela vai ter a possibilidade de ter o pecado retirado e perdoado. Olha só. Sendo que não é isso que a palavra diz. Ilumine seu caminho com a Bíblia Sagrada Compacta. Desfrute do conforto da leitura com letra grande, enquanto mantém a praticidade para uso diário e transporte fácil. Traduzida na linguagem de hoje, é a sua fonte de inspiração a qualquer hora, em qualquer lugar. Não deixe esta oportunidade passar. Adquira sua Bíblia Sagrada com letra grande agora e deixe a luz da fé guiar seus passos. Clique no link que está na descrição deste vídeo. Né? Então não é a totalidade das pessoas do ponto de vista individual, né? Não são os indivíduos, cada um, que pode aceitar Jesus e ser salvo e ter a vida eterna ou não. Em momento algum, queridos, a Bíblia se refere a isso. Por isso que eu falei para vocês, é importante entender eleição e predestinação para você entender o assunto do pecado. Jesus tirou o pecado do mundo? Já respondendo à pergunta do tema, sim, ele tirou. E que mundo? Ele tirou o pecado da totalidade dos filhos de Deus. O cosmos aqui é a totalidade dos eleitos. Todos aqueles que foram escolhidos desde antes da fundação do mundo. Observe só, irmão Cristiano, como eu posso ter certeza disso? Bom, vamos caminhar na palavra. Primeiro Mateus 1, 21. Aqui se referindo, claro, a Maria, mãe de Jesus segundo a carne, dizendo, ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, Yeshua, né? Porque ele, olha só, salvará o seu povo dos seus pecados. Observe o detalhe, gente, vamos com calma, tá? Ele salvará o seu povo. Percebeu qual é a totalidade aí? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mundo do grego cosmos. Como nós vimos, cosmos representa a totalidade de alguma coisa, dependendo do contexto. Nesse caso, como acabamos de ler, é a totalidade do povo de Deus. Perceberam? Então entendam, cosmos aqui nesse contexto são todos os filhos e filhas de Deus, escolhidos desde antes da fundação do mundo. Ele salvará o seu povo. Então observe que a obra que Jesus veio fazer de tirar o pecado do cosmos é uma obra, no caso, uma obra muito específica. Ele não veio salvar 100% da humanidade no sentido individual. Veja, ele veio salvar sim a humanidade, mas no sentido étnico. Eu já vou chegar lá, tá? No sentido individual, não. Então, essa história de que qualquer pessoa pode querer pertencer a Jesus para que ela tenha a possibilidade de o pecado ser retirado dela, isso é uma bobagem, não tem fundamento algum isso aí. Ele veio para tirar o pecado do mundo, do cosmos, muito especificamente como você acabou de ler. Vejam só. Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então observem na tela, nós até sublinhamos, né, quem está assistindo em vídeo, está vendo aí o seu povo sublinhado. Porque nós queremos ressaltar esse detalhe. Ele veio salvar o seu povo. Aí tem toda aquela história, obviamente, né? Ah, irmão Cristiano, se é assim, ele salvou somente os judeus. Né? Existe muito esse raciocínio também por aí, né? Ah, Jesus morreu só pelos judeus, ele veio salvar os judeus, porque, claro, segundo a carne, os judeus eram o povo de Deus, obviamente, tá? Só que veja, queridos, a visão de Deus em relação ao seu povo nunca foi segundo a carne, apenas em um primeiro momento. O povo judeu foi separado como povo de Deus segundo a carne por causa das promessas de Deus para os patriarcas dos judeus. Entende? Então, para cumprir a sua promessa, o povo judeu foi separado como povo de Deus segundo a carne. Só que é importante você entender que, na verdade, a visão de Deus sempre foi espiritual. Então, quando o texto aqui se refere ao seu povo, não está falando dos judeus apenas.
A não ser que você coloque os seus olhos apenas no conceito carnal. Aí é claro que eram apenas os judeus, se você colocar os olhos no sentido carnal. Só que, mais uma vez, o sentido de ser povo de Deus vai além da carne. Tá? O sentido primordial é espiritual. Por quê? Porque a eleição foi feita antes da fundação do mundo, ou seja, foi feita em espírito. Então a carne não foi levada em conta. Está entendendo o conceito? Então não é questão de ser judeu ou não ser judeu. Tanto que o Evangelho da Graça veio justamente revelar isso, né? Quando o Senhor Jesus revelou a graça para Paulo, o Senhor Jesus o separou como apóstolo dos gentios, né? Ainda que Pedro tenha tido contato com os gentios antes, e isso foi muito bom, até para que os judeus vissem que os gentios também participavam das promessas de Deus, né? Então isso foi muito bom. Só que, na verdade, o apóstolo de fato dos gentios foi Paulo. E vocês veem que Paulo então trouxe toda essa revelação de que aqueles que não eram judeus também eram povo de Deus e também tinham que conhecer Jesus, viver o evangelho, servirem a Deus. Perceberam? Por quê? Porque a visão de Deus sempre foi espiritual. Então, quando diz ele veio salvar o seu povo dos seus pecados, está se referindo não apenas aos judeus, como aos gentios também. Mas, irmão Cristiano, os gentios estavam debaixo do pecado? Porque, na verdade, os gentios nunca tiveram lei, né? Veja, sim estavam, porque a lei veio imputar o pecado em toda a humanidade, em todas as etnias. Tá? Veja, os judeus, sim, receberam a incumbência de cumprirem a lei, de viverem debaixo dos mandamentos da lei. Mas o que a lei imputou, ela imputou em toda a humanidade. O Paulo fala isso no capítulo 3 da Carta aos Romanos, no versículo 9. Ele diz que tanto judeus quanto gentios estavam debaixo do pecado. Ah, mas os gentios não tinham a lei. Sim, eles não cumpriam a lei, não tinham esse chamado. Mas a lei imputou o pecado neles também. Então Jesus veio morrer para retirar o pecado do mundo todo, ou seja, de todos os seus eleitos, de qualquer etnia. Observe aqui esse contexto. Vamos relembrar, né? Já estudamos algumas vezes isso aqui, mas nunca é demais relembrar e ler essas passagens maravilhosas. 2 de Coríntios, vamos ler o capítulo 5, do 14 ao 17. Olha só, queridos. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos. Está vendo, irmão Cristiano? O Senhor morreu por 100% dos homens individualmente. Não é disso que o apóstolo está falando aqui. Tá? Já vamos constatar isso mais à frente. Um morreu por todos, logo todos morreram. O conceito de todos aqui é o conceito étnico. Paulo está dizendo que o Senhor Jesus morreu por todas as etnias, não apenas pelos judeus. Obviamente o Paulo ressalta isso porque ele era apóstolo dos gentios. Então, obviamente, ele vai ressaltar isso. Olha, o Senhor Jesus morreu por todos os povos. Mais uma vez, não são todos individualmente, de modo que qualquer um possa aceitar Jesus por livre-arbítrio. Esqueçam tudo isso, tá? A Bíblia não fala disso, tá bom? Então, quando Paulo fala todos morreram, está se referindo também aos que não eram judeus. 15. E ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. 16. Olha só, no 16 encontramos a resposta, né? De modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Perceberam? Irmão Cristiano, o que significa isso? Não consideramos mais a ninguém como judeu ou não judeu. Não consideramos mais a ninguém etnicamente falando. Esse é o sentido. Ainda que antes tenhamos considerado a Cristo dessa forma, ou seja, como ser humano, como judeu, agora já não o consideramos assim. Entende? O que Paulo está dizendo? Gente, Jesus não é mais judeu. Ele ressuscitou. Agora ele é rei. No caso ali, era o período do reinado messiânico de Jesus, né? Então Jesus é rei. Ele é o rei dos reis, senhor dos senhores. Ele foi judeu. Ele foi um homem segundo a carne, mas nós não mais o consideramos assim.
Então ele não é mais judeu, não tem mais isso. Para Deus não há mais judeu ou gentio. Não existe diferença étnica para Deus. Existe para nós humanos, né? Nós percebemos e observamos as diferenças étnicas. Mas isso é uma coisa carnal, do ponto de vista humano. Mas para Deus não tem isso. Então ele morreu por todos. Por quê? Porque não há essa diferença étnica. A ninguém consideramos como ser humano. Perceberam a questão, gente? Acho que está claro, né? E Paulo fala, nem mesmo Jesus. Se vocês andaram, viram, ouviram Jesus pregar, porque eles eram ali contemporâneos de Jesus, né? Então, se alguns de vocês ouviram, andaram com ele, ouviram ele pregar, etc., nós já não mais o consideramos assim, porque esse conceito étnico de ser judeu ou não ser judeu caiu por terra na cruz. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, ou nova criatura, né, em outras versões. Mas nova criação é uma melhor tradução, né? As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Olha só, estar em Cristo, como eu falei, aliás, eu falo isso já há muito tempo, né? Eu relembrei isso na semana passada. Estar em Cristo é uma questão cronológica. Tá? Não é você aceitar Jesus na igreja XYZ, você se batizar, tomar Santa Ceia, participar da primeira comunhão e fazer a catequese e passar um óleo na cabeça. Não é isso que é estar em Cristo. Isso é uma bobagem. Onde você encontra isso na Bíblia? Ah, agora nós aceitamos Jesus, agora estamos em Cristo, agora você participa aqui da nossa denominação, você está em Cristo. Onde tem isso? Não tem isso em lugar nenhum. Estar em Cristo é uma questão cronológica. É você estar no tempo da graça. Entende? Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. O que Paulo está dizendo? Aqueles que são eleitos de Deus, que estão depois da cruz, já estão em Cristo e já são nova criação. Ou seja, eles não pertencem mais à antiga criação. Porque a antiga criação, que era somente a direção carnal, né? Na antiga criação, antes da cruz, havia apenas a direção carnal. Não havia direção espiritual. Então todos, filhos de Deus ou não, eram conduzidos apenas pela carne. Só que Jesus fez o quê? Na cruz ele morreu e matou o velho homem, como já estudamos muitas vezes aqui. E o velho homem dos filhos de Deus, ou seja, a carne, também morreu lá. Então, a partir da cruz, todos os eleitos de Deus, o cosmos, esse que nós vimos, o seu povo, né, que foram eleitos e predestinados antes da fundação do mundo, esse povo passou a ser nova criação. Então, se até hoje você não entendia o que é estar em Cristo, agora você entende. Não tem nada que ver com você pertencer a uma denominação religiosa. Esqueçam isso. Poxa, irmão Cristiano, eu achava que antes de eu aceitar Jesus na igreja X, eu não estava em Cristo. Aí eu aceitei, me batizei e fiz todo o cerimonialismo deles e então eu passei a estar em Cristo. Não, não tem esse conceito. Estar em Cristo é você estar depois da cruz. Então, irmão Cristiano, todos que passaram a viver depois da cruz em diante, todos, 100%, são filhos de Deus e estão em Cristo? Não. Somente os eleitos. Aqueles que foram escolhidos desde antes da fundação do mundo. Então veja, a partir da cruz, a condenação acabou. Por quê? Porque o pecado foi aniquilado. Por isso que Paulo, escrevendo aos Romanos, ele disse, nenhuma condenação há. Porque o Senhor tirou o pecado do cosmos. Que cosmos? Os eleitos. Quando você nasceu, eu nasci, nós somos filhos de Deus, graças a Deus por isso, né? Quando nós nascemos, já nascemos sem o pecado. Mas, irmão Cristiano, o que significa isso? Como assim o Senhor tirou o pecado? Ora, eu olho para o mundo e vejo o pecado sendo cometido, as pessoas praticam obras más e perversidade. Vamos lá, gente. Tirar o pecado é tirar o poder condenatório do pecado. O pecado tinha o poder de condenar e matar, né, os filhos de Deus. O pecado, juntamente com o velho homem, né, e a lei, porque a palavra diz que a lei foi a força do pecado. Então, o velho homem que trouxe o pecado e a lei
entre aspas, metaforicamente, trabalhavam juntas. Eu costumo até brincar, né? Eles trabalhavam juntos, um ajudava o outro, né? Porque o pecado estava no mundo, mas sem a lei ele não era imputado, como Paulo disse. Então a lei veio para imputar. Então eles trabalhavam juntos para a condenação. Então o pecado tinha esse poder de condenar eternamente. Então Jesus veio para cancelar esse poder. Por isso que a palavra diz que ele cancelou a escrita de dívida e encravou na cruz, no caso se referindo à lei. A lei de Moisés era essa escrita de dívida que imputava o pecado em todos os filhos de Deus. Na verdade, em toda a humanidade, né? Mas só entra na conta os filhos de Deus. Porque esses foram realmente salvos. Ele salvará o seu povo. Como eu falei no início, foi uma obra muito específica. Não foi 100% da humanidade no sentido individual. Foi 100% da humanidade no sentido étnico. Porque havia como há eleitos e eleitas de Deus em todas as etnias. Então o sentido de Jesus salvar toda a humanidade, mais uma vez, é étnico. Ou seja, não eram apenas os judeus. Eram pessoas de todas as etnias. Está claro isso? E ele então tirou o pecado. Veja, não é que não existam obras más. As pessoas têm isso, né? Quando elas nos veem falando sobre o pecado, elas logo levam para esse lado. Mas como você diz que não há pecado? Existe tanta maldade no mundo. Veja, tirar o pecado não significa que não existam mais obras más. Tanto que depois da cruz, as obras más continuaram existindo no mundo. E, de certa forma, elas continuam sendo pecado. Veja, não em relação à lei, porque a lei acabou, mas as obras más continuam sendo pecado no sentido de que elas são contrárias à vontade de Deus. Né? Porque também há esse erro de raciocínio que muitos dizem, inclusive, né, que o pecado era apenas a transgressão da lei. Não. Antes da lei, o pecado já estava no mundo, gente. Ah, irmão Cristiano, você está inventando isso. Não, gente, não é doutrina que eu estou inventando. Foi o apóstolo Paulo que disse, não sou eu. Então eu só estou repercutindo o que o Paulo disse. Antes da lei, o pecado já estava no mundo. Entende? Então o pecado ele tem um sentido de errar o alvo. Né? A palavra pecado literalmente é isso. Então veja, uma obra má hoje, uma perversidade, você praticar o mal, a obra da carne, é pecado neste sentido. Porque o nosso alvo é fazer a vontade de Deus. O nosso alvo não é dar vazão às vontades da carne, por exemplo. Então, quando você dá vazão, você erra o alvo. Então, você pecou, literalmente. Mas veja, não é um pecado para a condenação, não é um pecado em relação à lei. Não, a lei já foi cumprida, já acabou. Mas é pecado nesse sentido literal da palavra. Ou seja, você se desviou do alvo que Deus te deu. Muito bem. Então, veja, tirar o pecado do mundo não é que deixaria de existir em obras más. Não faz sentido isso. Tirar o pecado do mundo é tirar o poder condenador do pecado. Entende? Então, uma vez que a lei acabou, e a lei que imputava o pecado, né? E uma vez que o Senhor matou o velho homem e aniquilou o pecado na cruz, então o poder do pecado de condenar eternamente acabou. Então o cosmos, ou seja, a totalidade dos filhos de Deus, foram libertos de uma vez por todas na cruz. Por isso que nós podemos afirmar que nascemos sem pecado. Algumas pessoas nos ouvem falar isso, elas têm até essa visão de que nós somos soberbos, né? Esse pessoal da graça é soberbo, eles batem no peito e dizem que não tem pecado. Como assim eles afirmam que não tem pecado? Nós somos pecadores, isso é um absurdo. Percebe o que a religião faz com a mente das pessoas? A pessoa lê, o Senhor tira o pecado do mundo. 2 mais 2 é igual a 4. A pessoa diz, não, 2 mais 2 é igual a 6. Porque religião, transforma a mente da pessoa. Entende? A religião, ela cega o entendimento. Então você lê claramente na Bíblia o que Jesus fez. Primeiro João profetizou, né? Este é o Cordeiro de Deus que tira, ou seja, ele vai tirar o pecado do mundo. No caso, naquela época, ele ainda iria tirar, né? Ele já tirou.
A pessoa lê isso na Bíblia e pensa, poxa, eu sou pecador. E detalhe, ela já aceitou Jesus, entre aspas, já se batizou, já toma a Santa Ceia, já faz tudo que a religião manda, e ainda assim ela se vê pecadora. Percebeu? Por quê? Porque para ela Jesus não tirou o pecado. Terrível, né? Mas é o que a religião ensina. Então é isso, gente. Tirar o pecado é tirar a condenação. Então, o pecado poderia condenar e condenaria todos os eleitos de Deus. Se Jesus não tivesse feito a sua obra, sim. Então Jesus veio salvar o seu povo, né, que como vimos, não eram apenas os judeus, dos pecados. Ou seja, ele veio salvar o seu povo da condenação eterna. Este é o sentido de tirar o pecado do mundo. E ele já tirou. Nós cometemos pecados, entre aspas, no sentido de errarmos o alvo. Todos nós somos propensos a isso, mas quem é filho de Deus não se conforma, tá? O eleito verdadeiro, ele não tem prazer no mal. Eventualmente ele pode escorregar, pode praticar o mal, mas ele não tem prazer nisso. É uma das grandes características dos filhos de Deus. É não ter prazer no mal, mas eventualmente pode praticar. Vai sofrer consequências? Sim, na vida terrena, não na eternidade. Porque o Senhor já tirou o pecado, ou seja, já tirou a condenação que o pecado trazia, tá? Então vamos lá, abençoados, vamos entender isso aí. Veja, os eleitos de Deus, o cosmos, que é a igreja, não é uma coletividade aleatória, tá? Qualquer um pode ser igreja, eu posso aceitar Jesus e ser igreja. Não. Como eu falei, Jesus veio salvar o seu povo, 100% da humanidade no sentido étnico, não no sentido individual, onde qualquer um pode aceitar Jesus e entrar na igreja. Não é isso. O Senhor Jesus veio salvar dos pecados todos os tipos de homens. 1 Timóteo 2, 3 ao 7. Olha só. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja, olha só, que todos os homens sejam salvos. As pessoas no sistema pegam esse versículo isolado, por exemplo, e dizem assim, tá vendo? Predestinação é uma doutrina diabólica, porque Deus, na verdade, quer que todos sejam salvos. Aí eles colocam o sentido de todos individualmente, né? Ou seja, cada pessoa individualmente no mundo pode ser salva se ela aceitar Jesus. Não tem nada disso, amado. Isso é uma distorção. Isso é aplicar um raciocínio fora do contexto. E o sistema religioso é campeão de fazer isso. Que deseja que todos os homens sejam salvos. Irmão Cristiano, em que sentido? Mais uma vez, no sentido étnico. O que Paulo está dizendo? Olha, Deus quer que todos os homens se salvem, ou seja, todos aqueles que são seus eleitos de qualquer etnia. O Senhor não quer que apenas os judeus sejam salvos, é o que Paulo está falando aqui. Então Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. 5. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. 6. O qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Olha aí, ó. E irmão Cristiano, aí, ó, todos. 100% dos homens individualmente. Não. Todos são todos os eleitos. Todos os escolhidos, de todas as etnias. O qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. A resposta está no 7. Olha só. Para isso, fui designado pregador e apóstolo, mestre da verdadeira fé aos gentios. Pegou ou não pegou? O que o apóstolo Paulo está dizendo no contexto? Deus quer que todos os homens sejam salvos. O que ele estava falando no final das contas? Deus quer que os gentios também sejam salvos. Então, o sentido aqui de todos os homens não é o sentido individual. O sentido que Paulo fala é étnico, ou seja, não foram apenas os judeus que foram eleitos e predestinados. Os gentios também. Por isso que o Senhor me separou, porque Ele quer que tanto os judeus quanto os gentios alcancem o conhecimento. Perceberam o ponto? Então, gente, todos os homens não é individual.
São todas as etnias. Porque em todas as etnias há eleitos e eleitas de Deus. Então veja, essa questão carnal para Deus, gente, acabou na cruz. Deus não vê diferença étnica. Gálatas 3:28. Não há judeu nem grego. Perceberam? Ou seja, não há judeu ou gentio, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo. Perceberam? Não há. Então, como Deus olha para a humanidade? Ele olha não etnicamente. Ele olha para os seus filhos espiritualmente. Então, esse cosmos que nós vimos no início, né? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do cosmos. Esse cosmos é a totalidade dos filhos de Deus, que foram escolhidos desde antes da fundação do mundo. Romanos 8:29, só uma palhinha rápida, tá? Pois aqueles que de antemão conheceu, tá vendo? Ele conheceu antes. Também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Tá vendo? Ele os predestinou, aqueles que de antemão ele conheceu. Irmão Cristiano, quando que ele conheceu então? Efésios 1:4-6. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Então aí está a resposta. Ele conheceu antes, irmão Cristiano, antes de quê? Antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. 5 e 6. Em amor nos predestinou. Perceberam? Então a predestinação foi a consequência da eleição. O Senhor elegeu o seu povo, consequentemente ele deu esse predestino. Ou seja, esses que eu elegi serão e são meus filhos. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Não é a vontade do homem, é o propósito da vontade de Deus, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. E coisa linda e maravilhosa, o Senhor nos deu a graça gratuitamente em Cristo Jesus. Então vocês perceberam o conceito? Então o cosmos, a totalidade dos filhos de Deus, esses foram libertos do pecado, percebe? Então, quando Jesus morreu, ele morreu pelo seu povo. E aí você acabou de entender que o seu povo não eram apenas os judeus, mas também os gentios predestinados. Então, todos os eleitos, sejam judeus ou não judeus, foram salvos do poder do pecado. O Senhor tirou o pecado, ou seja, ele tirou o poder condenador do pecado. O pecado mataria os filhos de Deus para sempre se não fosse a obra de Jesus. Então, quando ele morreu, ele tirou de uma vez por todas. Vamos observar isso nesse contexto aqui. Hebreus, vamos ler o capítulo 9, o final do capítulo 9, e vamos adentrar ao capítulo 10. Vamos lá? Então vamos começar Hebreus 9, do 26 ao 28, e depois vamos até o versículo 14 do capítulo 10. Vamos lá. Se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes desde o começo do mundo. Ou seja, se fosse como na lei, né? Mas agora ele apareceu, vejam só, gente, uma vez por todas. No fim dos tempos, observe que eles estavam lá naquela época vivendo o fim dos tempos, para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Perceberam? Na lei era como? Na lei eles ofereciam sacrifícios constantemente. E havia, inclusive, um sacrifício maior, que era o sacrifício anual que o sumo sacerdote oferecia. Então ele oferecia sacrifício primeiro pelos pecados dele, o sumo sacerdote, e depois pelos pecados do povo. Por isso que aqui fala, se fosse assim, Jesus teria que morrer desde o início, né? Porque ele acabou com o pecado desde o início. Se fosse como na lei, Jesus teria que morrer pelo menos uma vez por ano. Esse é o sentido aqui do texto, né? Mas ele morreu, na verdade, uma vez por todas. Então, guardem bem essa frase, tá? Uma vez por todas, no fim dos tempos, para aniquilar o pecado. 27. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez, há quem diga que o homem reencarna, né, e morre várias vezes, né?
Morreu, reencarnou. Mas a Bíblia diz outra coisa, tá? A Bíblia diz que o homem tem que morrer uma só vez. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, lembrando que eles estavam antes do juízo final, 28. Assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez. Vão observando, gente, como o texto bíblico enfatiza isso. Foi uma só vez. Para tirar os pecados de muitos. Veja, não de todos. De muitos. Dos muitos eleitos. Tá? Os muitos são os todos, né? Ô, irmão Cristiano, muitos é uma coisa, todos é outra. Sim, mas no caso, se referindo aos eleitos de Deus, os muitos eleitos são os todos, ou seja, são todos aqueles que foram escolhidos antes da fundação do mundo. Perceberam? Então aquilo que João disse lá profeticamente, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, isso já aconteceu uma única vez. Perceberam aqui no texto? Ele se ofereceu em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos. Então ele já fez isso. E aparecerá a segunda vez, não para tirar o pecado, porque já havia sido tirado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. No caso aqui foi no ano 70, né? Mas eu não vou entrar muito nisso, que hoje o assunto não é escatologia consumada. 10:1. A lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a realidade dos mesmos. Veja, gente, a lei foi algo transitório, né? A lei foi algo simbólico. Então era só uma sombra, ou seja, a lei só apontava para o bem que viria. Por isso ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos ano após ano, tá vendo? Aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. A lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, inclusive na própria carta aos Hebreus tem esse versículo, né? A lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. Então aqueles sacrifícios não aperfeiçoavam nada, gente. 2. Se pudesse fazê-lo, não deixaria de ser oferecidos? Ou seja, o que o texto está dizendo? Se os sacrifícios eram oferecidos ano após ano, e até diariamente, ofereciam vários e vários sacrifícios, né? Então, se os sacrifícios eram oferecidos ano após ano, é porque eles não tinham efeito, né? Tinha que fazer sacrifício sempre, ficar sempre lembrando de pecado. É isso que está falando aqui. Se pudesse fazê-lo, ou seja, se a lei pudesse retirar o pecado, não deixariam de ser oferecidos os sacrifícios, pois os adoradores, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados dos seus pecados. É o que acontece conosco, gente. Nós não temos culpa de pecado em nossa vida. Por quê? Porque ele foi retirado de uma vez por todas. 3 e 4. Contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados, pois é, olha só, impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. Por isso que Jesus se manifestou como Cordeiro de Deus. 5 e 6. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. De holocaustos e ofertas pelo pecado não te agradaste. 7. E Jesus disse mais, né? Então eu disse: aqui estou, no livro está escrito a meu respeito. Vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Aqui é o homem Jesus, né, se submetendo ao Pai, o Espírito. 8. Primeiro ele disse: sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, nem delas te agradaste, os quais eram feitos conforme a lei. 9. Então acrescentou: aqui estou, vim fazer a sua vontade. Ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo. Viu aí? Ele cancelou o primeiro pacto e na cruz estabeleceu o segundo e definitivo pacto. Ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo. No segundo e definitivo pacto, gente, não tem pecado no cosmos. 10. Pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados, ou seja, pelo cancelamento do primeiro e o estabelecimento do segundo pacto. Então, nessa vontade fomos santificados. Não é pelo sacrifício oferecido na igreja XYZ. Eu não fui santificado porque eu batizei ali, porque eu tomei Santa Ceia, porque eu passei óleo na cabeça, porque eu fiz campanha. Não.
Nós já nascemos santos diante de Deus pelo que ele fez na cruz. Ele cancelou o primeiro e estabeleceu o segundo. Então, pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecidos, mais uma vez por todas. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso João profetizou. E isto Jesus cumpriu na cruz. De uma vez por todas. Então, é uma aberração você dizer que hoje um filho de Deus está debaixo do pecado, que ele é pecador, que ele tem a condenação na vida dele. O que o sistema religioso faz é pisar no sangue de Jesus. É negligenciar a obra maravilhosa que ele fez. É pisar na graça. Todas as vezes que eles falam assim, venham pecadores aceitarem Jesus aqui, eles estão pisando no sacrifício de Cristo. Porque Jesus fez de uma vez por todas, para sempre. Percebe? 11. Dia após dia, todo sacerdote apresenta-se e exerce os seus deveres religiosos. Repetidamente oferece os mesmos sacrifícios que nunca podem remover os pecados. 12. Mas, quando este sacerdote, fazendo uma alusão a Jesus como sacerdote, acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus, ou seja, com autoridade. Aqui não é literal, tá? Você vê que na Bíblia não há qualquer relato de 2 tronos. Então Jesus não se assentou literalmente à direita. A palavra direita no grego significa autoridade. Então, Jesus se assentou com toda a autoridade de Deus. Uma vez que ele aniquilou o pecado, ele ofereceu o seu sacrifício para sempre. Está frisado aí na tela. Para sempre. Então, eu não posso, depois da cruz, dizer que um filho de Deus é pecador. Você quer entender mais sobre o pecado? Irmão Cristiano, eu estou gostando muito desse estudo. Eu quero me aprofundar mais sobre isso. Vou deixar na descrição do vídeo um link da nossa playlist sobre o pecado. Nós temos também uma playlist no YouTube que trata somente desse assunto. Então, ela vai estar na descrição do vídeo, juntamente com os demais links, tá? Se você não entende, quer entender mais ainda, assista aos vídeos dessa playlist, tá? 13. Daí em diante, ele está esperando até que os seus inimigos sejam colocados como estrado dos seus pés. Ele já fez isso quando ele aniquilou o templo de Jerusalém, Quando o templo foi destruído, os inimigos do Senhor, que inclusive mataram o Senhor, foram destruídos. Tá? A religião judaica. Tá bom? Isso foi no ano 70. 14. Porque por meio de um único sacrifício. Vocês estão percebendo como o texto vai enfatizando isso? Várias e várias vezes, somente nesse trecho que nós lemos, diz lá, ele ofereceu de uma vez por todas. Ele morreu de uma vez por todas. Aniquilou o pecado de uma vez por todas. Um único sacrifício. Olha só o esforço que o texto bíblico tem aqui para fazer aquele povo entender naquela época, os hebreus, que foram os destinatários dessa epístola, e hoje, já que a carta chegou até nós, também serve para nós hoje aprendermos, para não vivermos mais no sistema aí achando que somos pecadores, que aceitamos Jesus e que tem que fazer isso e aquilo para ser salvo, para não ter condenação. Não, tudo isso é aberração religiosa, porque a Bíblia fala outra coisa, porque por meio de um único sacrifício para sempre, de uma vez por todas, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Então, todos aqueles que estavam ali recebendo a palavra e tendo os seus entendimentos santificados, já haviam sido aperfeiçoados na cruz. Perceberam? O cosmos, os eleitos, a totalidade dos filhos de Deus. Esse é o ponto aqui. Então, qual é a pergunta do tema? Jesus já tirou o pecado do mundo? Sim. Na cruz, de uma vez por todas, ele aniquilou o pecado e tirou o pecado do cosmos,
Que cosmos, irmão cristiano? Que mundo é esse? A totalidade dos filhos de Deus que foram predestinados. Então você, eu, nós somos filhos de Deus. Nós fomos eleitos antes da fundação do mundo. Por isso já nascemos sem pecado. Ah, irmão cristiano, quer dizer que eu não pratico obras más? Não, não é isso. Mais uma vez, eu estou reforçando, estou trazendo à tona de novo para você entender bem isso. Tirar o pecado não significa que não existiria mais obras más. Tirar o pecado é tirar a condenação. Entende? Então nós já nascemos sem condenação. Porque o pecado perdeu o seu poder de condenar. Porque o pecado foi aniquilado, o velho homem morreu e a lei teve o seu fim. Perceberam? Por isso que Paulo já pôde dizer: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Ele fala agora. Por que ele usa essa palavra? Agora já não há condenação. Porque eles estavam depois da cruz. Perceberam? Eles estavam, portanto, já em Cristo. Como eu falei, né, estar em Cristo é uma questão cronológica. É estar depois da cruz. Todos os predestinados, os filhos de Deus, que passaram a estar da cruz em diante, passaram a estar em Cristo, consequentemente, não estavam mais debaixo de condenação. Então, retirar o pecado é retirar o poder condenador do pecado. Eu encerro com Romanos capítulo 8, versículo 1, clássico, né? Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Percebe? Então, amado, isso é maravilhoso. Isso traz para nós uma tranquilidade em nosso coração, principalmente nós que vivíamos no sistema religioso, cheio de medo, né? Nos achávamos pecadores, tínhamos medo de perder a salvação, achávamos que Jesus ainda voltaria no futuro e poderíamos ficar e passar pela grande tribulação, toda essa bobagem religiosa. Nós vivíamos apavorados com isso, sabe? Mas agora não, a revelação da graça nos trouxe esse descanso, nos fez entender que o que Jesus fez, ele fez para sempre, de uma vez por todas. Ele já livrou o seu povo dos pecados. Então, nenhuma condenação há para nós. Então, se você hoje ainda está no sistema, saia do sistema, porque lá você só vai ser condenado. Lá você só vai ser chamado de pecador. Lá você vai dizer que é nova criatura e pecador ao mesmo tempo. Não faz sentido, porque ou você é uma coisa ou é outra. Então, as pessoas, antes da cruz, elas eram pecadoras. Os eleitos de Deus em especial, né? Então eles eram pecadores antes da cruz. Depois da cruz passaram a ser nova criação, como nós lemos. Então, se você está depois da cruz, você não pode dizer que é velha criatura, ou que é pecador, né? Então, amado, é um chamado para a tua vida, se libertar disso e viver a palavra da graça na tua vida. A palavra da graça revela isso. O Senhor Jesus já tirou o pecado do mundo para sempre. Ilumine seu caminho com a Bíblia Sagrada Compacta. Desfrute do conforto da leitura com letra grande, enquanto mantém a praticidade para uso diário e transporte fácil. Traduzida na linguagem de hoje, é a sua fonte de inspiração a qualquer hora, em qualquer lugar. Não deixe esta oportunidade passar. Adquira sua Bíblia Sagrada com letra grande agora e deixe a luz da fé guiar seus passos. Clique no link que está na descrição deste vídeo.